Olá, uma ótima tarde para vocês. Eu sou Vânia Pérez e o nosso programa está começando agora, nesse momento. Né, Ariel? Boa tarde, queridos espectadores. Eu sou a Ariel, com a parceira Vânia Pérez, que é a dona do programa. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre várias coisas. Infelizmente, nossos convidados de hoje tiveram problemas pessoais que não puderam ser evitados, né, Vânia? Na verdade é uma virose, né? O pessoal pegou uma virose e o Jonathan, inclusive, está na emergência agora. Melhoras, Jonathan, para você, viu? Nosso conselheiro tutelar, parceiro aqui do programa, que sempre está aqui conosco, trazendo, falando dos direitos, né, das crianças e do adolescente e trazendo também a transparência da lei para todos vocês. Também a nossa querida tia Sônia, da Maré, não pôde estar aqui, né, Ariel? Sim, ela teve uma reunião no CRAS e também não pôde comparecer hoje. Foi uma reunião de emergência com outras lideranças, né? E daí ela não pôde estar conosco. Mas hoje eu e a Vânia vamos falar sobre as coisas, Dia das Mães, falar sobre o Dia das Mães que passou agora no domingo, dar uma perspectiva, um panorama sobre a questão materna e também vamos estar falando sobre o dia 13 de maio, que é amanhã, não hoje, mas sobre a importância desse dia para a história do povo preto brasileiro, né, do movimento negro no Brasil, e dissecar um pouco sobre esse tema. Além disso, vamos fazer anúncios sobre a creche da tia Sônia, que a gente vai falar um pouquinho. Também vamos falar de alguns projetos sociais do nosso terceiro bloco, certo, Vânia? Sim. E hoje, né? Hoje é o dia do enfermeiro, é o dia internacional do pessoal da enfermagem. Então, um abraço e meus parabéns para o pessoal da saúde, que não tira férias assim, né? Folga, sempre está trabalhando, ajudando o próximo, socorrendo as pessoas. Então, meus parabéns. E você que está aí fazendo faculdade de enfermagem, viu? Meus parabéns para você também. O curso ali de Pindamonhangaba, um abraço para todos que estão fazendo curso de enfermagem, técnicos de enfermagem. Beijo para vocês e meus parabéns. Mas nós vamos estar falando um pouco do povo negro, né? Sim, isso no nosso segundo bloco. Isso, vamos estar também falando sobre isso, falando sobre os pastores, falando sobre a luta, né, que foi e está fazendo toda uma movimentação dos seus direitos, fazendo valer. Bem, e também eu quero estar mandando um abraço para a nossa querida tia Giovana, que faz um trabalho lindíssimo em África do Sul. E ali nós vimos um projeto muito bonito e dia 16 ela vai estar fazendo um bazar. Então esse bazar é para ajudar essas crianças, ao qual ajuda em roupa, vestimento, e além disso a tia Giovana ela faz um trabalho muito grande ali no Morro em Vila Isabel, né? Ela faz um trabalho grandioso na igreja local onde ela faz parte. E também agora que está nos assistindo nesse momento, a Denise, queremos mandar um abraço para a nossa querida Denise e também para nossa querida irmã Glória, de 83 anos, que está com uma sequelazinha de um AVC, fazendo os exames, mas toda sexta-feira tem culto ali na Irmã Glória, às 19 horas. Começa às 19h10, 19h20, né? E vai até às 9h30 da noite, ali na rua Uruguai, número 4, né? Na Tijuca. Ali, na verdade, é Andaraí, mas o pessoal fala Tijuca. Sim. Então vamos falar sobre o Dia das Mães, né, Vânia? Vamos. Eu falei da Irmã Glória porque ela é uma mãezona, é uma mãe de coração,
é uma mãe que abraçou, né, além dos filhos dela, outras crianças, ela abraçou e criou. Então ela tem filhos biológicos e filhos do coração. Então um beijo para a nossa querida irmã Glória pelo Dia das Mães que se foi. Fale um pouco, Ariela, sobre esse Dia das Mães por povo. Eu acho que você que deveria falar, né, Vanessa? Eu não sou mãe, né? Não tenho muita experiência. Você deveria dissecar um pouco sobre esse assunto. Então, o Dia das Mães foi movimentado. A nossa querida Daessa Pod teve assim um Dia das Mães, a Luciene, maravilhoso, na loja, muita gente aí comprando presente da mãe, mas você que ainda não conseguiu, vai lá e compre. Bem, eu quero dizer que mãe é uma figura grandiosa para as nossas vidas e que nós possamos nos espelhar na garra, na força dessas mulheres que verdadeiramente vivem para os seus filhos. Sabemos que tem mães aí que precisam entrar numa escola, precisam aprender, né? E ser mãe é algo maravilhoso, mas também devemos lembrar, porque temos muita mãezinha aí que já é vó, já é bisavó, já é trisavó. Então nós temos que olhar para essas mães com muito carinho e muito amor, sabe? Não é somente o domingo que passou que é o Dia das Mães. Não, para mim o Dia da Mãe é hoje, amanhã e depois de amanhã. Então, assim, nós tivemos grandes festividades, várias igrejas fizeram festividades, outras locais religiosos também fizeram as suas festividades, mas nós estamos falando do dia a dia das nossas mães, das nossas queridas mães, aquela que nos embalou, que cuidou de nós, mas que também abraçou muitos outros como filho, se doando a esses filhos, em aconselhamento, como a minha avó. Minha avó foi uma grande nona, ao qual ela foi mãe dos filhos dela, mãe dos sobrinhos dela, mãe dos netos dela. Então, a mãe é algo primordial. Esse Dia das Mães foi assim muito especial para mim, mesmo passando longe dos meus filhos, né? Meus 2 filhos estavam em Pindamonhangaba e eu no Rio de Janeiro, cumprindo algumas coisas. Eu quero agradecer aos meus filhos e a minha filha que está aqui, que me acompanha, que trabalha aqui comigo, que me ajuda a fazer esse programa e dar mais, trazer um olhar mais jovem para o programa. Então, assim, eu quero agradecer a Deus pelas mães que tiveram ao meu lado e pela mãe que eu passei a ser, de algumas pessoas que eu adotei, algumas noivas que chegaram na minha casa, como a Michele, né? Michele, beijo no coração para todo o povo aí de Rio das Ostras, né? A irmã Elisa, que é uma mãezona, que criou os filhos, que criou os sobrinhos e que abraça muita gente da igreja, muitos jovens da igreja, aconselhando. Isso é ser mãe. Então, o Dia das Mães, eu creio que foi um dia maravilhoso para algumas mães. Mas eu quero bater numa tecla hoje, que eu decidi a falar, sobre a violência, sobre o feminicídio, que estão tirando muitas mulheres, estão tirando muitas mães dos seus filhos. E também a violência que traz o feminicídio e a violência dentro do mundo, que está tirando a vida de muitos jovens. Muitas mães foram aos cemitérios, muitas não tiveram forças para ir, como a mãe da Samara, que ainda está à base de remédio, uma jovem de 21 anos que nós perdemos para o feminicídio. Muitas das vezes não sabemos o que é o coração de uma mãe espedaçado, não sabemos o que é uma flecha no coração de uma mãe. É uma dor eterna, é uma dor que jamais vai passar, não tem como passar. Então a minha palavra é:
que o Senhor, nosso Deus, e Jesus, ele possa confortar o coração dessas mães. E esses filhos agora, eu fico imaginando 5 crianças em São Paulo, sem a mãe nesse momento, que por um erro fatídico, por uma violência estrutural que nós estamos vivendo no nosso país, no Brasil, uma mulher deixa 5 crianças. Mulheres são perseguidas, mulheres são mortas, independente de ser mãe ou de ser filha. Então, nós temos que olhar, ter um olhar maior sobre o que está acontecendo. E vemos aí mães que têm passado situações terríveis, porque ela é o sustento da casa, ela é o pai e ela é a mãe, ela faz todo o papel. Então nós temos, eu não estou falando assim, você pode estar pensando aí, o que a pastora Vânia está falando? Não, o que eu estou falando é o seguinte, a estatística do nosso país, temos muito mais mães solo. Não é que o filho não tem o sobrenome do pai. O cara casou, teve uma família, e outros é assim, eles estão descartando as suas esposas. Sua esposa ficou um pouquinho mais velha, vamos trocar por uma mais nova. Então, me desculpe, eu estou falando a realidade dos fatos no nosso país. No nosso país, nós temos o maior número de mães negras abandonadas, de mulheres que são abandonadas. Temos o maior número de mulheres, de filhos que não têm o sobrenome do pai. Sabe? Porque pai não é só dar sobrenome e não é só dar pensão, é ser presente na vida de um filho. Então, nesse Dia das Mães, para muita mãe que eu conheço, como a Cris, que está agora nos assistindo, ali de Nova York, ela foi mãe e pai do filho dela. Teve a ajuda da mãe dela, que era uma viúva, que cuidou do neto. Então você vê, e a figura paterna, e essa figura, aonde ela está? Então o Dia das Mães eu digo que foi o dia para parabenizar as mulheres guerreiras do nosso país, para parabenizar as mulheres de todo mundo que têm abraçado, que têm cuidado. E eu tenho visto aí tias que estão no lugar de mãe, porque adotaram seus sobrinhos e criaram seus sobrinhos, ou o filho da vizinha, que ela tem cuidado, ela tem olhado e ela tem amado como um filho, ou até mesmo as babás, porque tem muita babá que se apega, que cuida bem da criança. Então, meus parabéns a todas as mães, e lute pelos seus direitos, lute pelos seus sonhos. Seus filhos já estão grandes, volte a estudar, vá para a faculdade, nunca é tarde para você estudar, nunca é tarde para que o seu sonho venha a se realizar. Se levante. O que eu gostei do Essa Pode, Ariel, foi isso. Quando uma mulher é separada, quando uma mulher fica desempregada, quando uma mulher não sabe para onde ir, a nossa querida amiga, ela recebe ali a Luciana e dá o aconselhamento e ajuda essa mulher a subir, a crescer. Nós vimos lá que tem artesãs que fazem bijuteria, né, que trabalham ali, peças em prata. Temos também uma que é modista, né, bem dizer, uma estilista de roupas de linho. Temos ali uma mulher que é fotógrafa, que está ali, que faz o book. Então, e temos também a nossa querida Luciana Suete, que é uma fotógrafa maravilhosa, ali criou seus filhos, sabe? Parabéns, Suete, pelas suas filhas, pelas suas netas, pelos seus filhos, viu? E a nossa querida Arlete, que foi mãe da mãe dela, teve uma mãe maravilhosa que eu pude conhecer, né, Arlete? Nossa saudosa e querida, sua mãe, ali em Madureira. E meus parabéns, viu, Arlete, por abraçar para mais de 300 mulheres
para realizar o sonho do casamento. Então, parabéns, viu? E também a nossa querida doutora Coragem, que esteve aqui. Meus parabéns a você, viu, minha querida? E a nossa querida parceira, doutora Graziela, ali de Taubaté, minha linda, beijo no coração também, tô com saudade de você. E vamos aí, né, Ariel? Vamos continuar o nosso papo de terça-feira. Vamos florescer, né? Vamos florescer. É muito interessante tudo que você trouxe aqui, Vânia, a sua fala sobre essa questão da maternidade no Brasil principalmente, como maternar para a mulher brasileira principalmente, que é o que a gente está falando aqui, é um ato também político, né? Porque a gente se depara com isso, com estatísticas sobre mortes de mulheres, estatísticas sobre mulheres que são mães solo, que carregam essa responsabilidade de criação, educação do seu filho e também de sustento, né, do seu próprio filho. Porque é isso, às vezes a gente tem, né, famílias que existe um progenitor ali, um pai, que se comporta muitas vezes como somente um meio legal, né? Ele paga a pensão, a criança tem o nome do pai registrado, mas ele não atua como um pai dentro do seio da família, né? Ele não paga ele paga só a pensão, ele não se preocupa com a educação dos filhos, ele não se preocupa com dividir as tarefas com aquela mulher e acaba que a mulher fica muito sobrecarregada. Uma coisa que a gente também trouxe bastante do último mês de abril era sobre a questão do TEA, né, Vânia? Sim. E sobre como o transtorno do espectro autista, esse diagnóstico, né, traz para criança ou para o adulto ou para o adolescente, ele também impacta diretamente a família dessa criança, desse adulto ou desse adolescente. Principalmente do adolescente e da criança, que estão em fase de desenvolvimento e que, portanto, a família ela tem que se adequar também, ela tem que entender tudo que envolve o transtorno do espectro autista e acolher aquela criança. Entendendo que o mundo, né, que não é um mundo atípico, ele é um mundo feito por pessoas que não estão, né, na neurodivergência, o mundo não vai acolher aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto. E entender isso é bastante pesado. A gente já conversou com a Jacqueline Drummond, que é uma das nossas parceiras, sobre desse aspecto do TEA, né? Ela é psicopedagoga, psicoterapeuta e trabalha com o TEA. Ela é uma mãe atípica. Conversamos também com a doutora Josi, que é uma avó atípica e que entende diretamente a luta das crianças atípicas e das mães atípicas e que está é presidente, né, do Instituto da Bahia, né, IBRAA, e que está ali ativa na causa autista, é uma advogada que luta pela causa dos autistas, das mães atípicas, da conquista de direitos legislativos para essas mulheres, porque acaba sempre sobrecaindo muito mais, né, Vânia, nessas mulheres, né? A mulher fica muito mais sobrecarregada com todos essas funções. Então, eu achei muito interessante a sua fala, muito perspicaz e muito pontual. É muito bom que a gente traga esses aspectos para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Principalmente de uma mulher que é uma pastora evangélica e que entende também o que a mãe evangélica cristã ela vai passar dentro do seu seio familiar, não por uma perspectiva só pessoal, mas uma perspectiva pessoal de outras pessoas, né? Que você já atendeu, que você já esteve em conjunto. Sim, sim. Hoje eu estive conversando muito com um pastor amigo meu, Paulo Fernando, de Rio das Ostras, e nós estávamos falando sobre isso, sobre a importância da mãe e dessa figura que nós vem trazendo desde lá de trás, e nós estamos falando até de Ruth, de Noemi, da adoção de Noemi
ela adota a Ruth, mas na verdade é a Ruth que corre e vai atrás de Noemi e não abandona Noemi como mãe. Então, ela pega uma sogra e coloca no lugar de mãe. Então, a palavra, você que lê aí o livro de Ruth, muitas das vezes não está interpretando bem, interprete direitinho, porque Ruth, ela vai atrás de Noemi, não só o que aquela mulher tinha para oferecer, nada. O que Noemi tinha? Alguma riqueza, alguma herança? Nada. Nada, já tinha perdido tudo. E Ruth vai até Noemi e diz: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então, será que nós verdadeiramente estamos vivendo isso? Respeitando as mães, respeitando as vós dentro da igreja, respeitando as mulheres da liderança das igrejas, como mãe, que eu vejo que tem pastor e filho que não coloca o prato de comida. Acho isso um absurdo, porque na minha casa eu faço as visitas se servirem, porque eu aprendi que quando a gente coloca a comida no prato do outro, a gente está limitando aquilo que ele vai comer. Isso aí é a educação da minha avó, viu? Então, que cada um se serve daquilo que vai verdadeiramente se alimentar. E coloca o tanto que vai comer, para não desperdiçar. Então, eu não posso saber a quantidade que o outro vai comer. Mas tem pessoas que já, sabe, porque isso vem muito lá de trás, sabe, Ariel? E não vou dizer que está no modernismo, não tem. Então, eu hoje, conversando com o pastor Paulo, nós estávamos lembrando de um fato que eu sempre venho falando sobre pedofilia. Eu venho há anos falando sobre violência contra a mulher, inclusive eu com a doutora Grazi fazemos um trabalho muito grande em Taubaté, no Vale do Paraíba, e estamos fazendo aqui no Rio também, sendo que no Rio de Janeiro eu já faço esse trabalho de socorrer mulheres dentro de igreja. Eu quero deixar aqui bem claro que a Selma, que está me assistindo agora, né, é a pastora Selma. Então, a Selma me conhece, sabe o quanto eu lutei por várias mulheres. E uma vez eu tive o desprazer de uma daquelas moças que eu celebrei o casamento, que eu vesti de noiva. O marido bateu nela. O marido espancava e ele assim, sabe? Ele batia só onde a saia cobria, a blusa cobria. E aí eu tive que ter uma conversa séria com esse rapaz, chamando um 190. Naquela época não tinha 180, só tinha 190. E foi assim que eu resolvi. E caso de pedofilia também, resolvi chamando a polícia, as autoridades que possa resolver o problema. Porque são coisas que já fugiu da minha ossada de pastora, de conselheira, de amiga. É caso de denúncia, é caso de... Então hoje eu estava falando isso com ele, porque está repercutindo muito, e ele lembrou, ele falou: pastora Vânia, eu te conheço há 19 anos, e há 19 anos eu ouço a senhora falando sobre isso. Eu falei: tem gente que me conhece há 30 anos e me vê há 30 anos falando sobre isso, sobre o valor das mulheres, sobre mulheres que foram espancadas, mulheres que foram mortas, mulheres que sequer puderam divorciar, porque muitas igrejas disseram assim: vamos orar para a pessoa mudar, e a pessoa nunca mudou. A pessoa não mudou. Então, assim, olha, eu digo que o divórcio é o melhor caminho. Tem coisa que não dá. Narcisista, controlador, aquela pessoa que quer controlar tudo na tua vida, a roupa que você veste, não dá uma olhada, vê se é um elogio mesmo ou se é um querer, né, mandar em todas as coisas. Eu digo, meu avô dizia que a mulher é a rainha da casa
mas não só da casa, que quando se casa, a mulher é que manda. Então, eu sei que é muito difícil falar sobre isso, eu sei que muitas pessoas da igreja não querem ouvir sobre isso, mas eu posso dizer claramente que tem muita mulher, muitas adolescentes, muitas pessoas sofrendo dentro de várias religiões, calados, não estão falando, não estão denunciando, não estão se colocando, olha, eu sofri isso aqui. Uns por vergonha, outros porque vai atacar, vai tirar a imagem de alguma coisa. Então, eu quero dizer para você, eu tenho uma cartilha, se você entrar na internet também você vai achar uma cartilha. Essa daqui é de São Paulo, tem ligação diretamente com a Polícia Civil e com a Unital, foi patrocinada por eles, para dar, porque precisamos conversar sobre violência doméstica, violência trabalhista, violência de todas as formas. Nós temos que dizer não à violência e dizer não ao racismo também. É isso aí, Vânia. O que você trouxe sobre essa questão impacta diretamente a mãe brasileira. Então é importante que a gente fale sobre violência, porque vai impactar a mãe, vai impactar os filhos, vai impactar a família de modo geral. E vamos para o nosso próximo bloco, né? Fazer uma pausa bem rapidinha musical. E no próximo bloco a gente vai ter a fala sobre o dia 13 de maio. Vamos abordar os aspectos do dia 13 de maio, o que é o dia 13 de maio, o que está acerca desse dia e falar sobre o movimento negro e muito mais. Fique conosco, é rapidinho. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta, eu e a Vânia estamos aqui contigo, né, Vânia? Sim, as músicas que nós colocamos foi em homenagem às mães, né? Foram músicas pedidas, então assim nós colocamos aqui para todas as mães do Brasil, para Rita, que está ali nos Estados Unidos, né? Para a pastora Vera, que também nos pediu uma música. Oferecemos para todas as mães do Brasil, de Angola, da África do Sul, Quênia. Essas músicas foram diretamente para vocês. E agora vamos falar um pouco do dia 13, né, Ariane? Isso aí, Vânia. Primeiramente, antes de tudo, vamos nos desculpar com nossos ouvintes. Alguns relataram que estava um pouquinho ruim a qualidade, a conexão estava caindo um pouco. A gente está enfrentando algumas instabilidades aqui na cidade do Rio de Janeiro, está um pouco ruim a internet, a conexão está um pouco fraca, mas são problemas pontuais. Esperamos trazer a maior normalidade possível para vocês, o mais rápido possível. E agora vamos falar sobre o dia 13 de maio, que é amanhã. É um dia muito importante para a história desse país, que é o Brasil, né? Hoje se compreende o território como território brasileiro.
E o dia 13 de maio ele marca, para muitos que não sabem, né, que não estão antenados com a história do seu próprio país, o dia 13 de maio representa o fim da escravidão no Brasil, né, que perdurou por pelo menos 300 anos de colonização. Foi abolido ali no século XIX e nós, né, o Brasil foi o último território das Américas a abolir a escravização de pessoas. O mercado, né, de transporte de pessoas escravizadas, né, os navios negreiros, eles tinham sido abolidos algum tempo antes. O comércio do continente africano para o Brasil já havia acabado, mas a escravidão ainda perdurou até mais ou menos o final do século XIX. No dia 13 de maio, a princesa Isabel, da casa de Orleans e Bragança, né, que era a princesa filha de Dom Pedro II, promulgou a Lei Áurea, que proibia a escravização de pessoas dentro do território compreendido como Brasil. A gente deve observar a data de 13 de maio com um outro olhar. Eu acredito que as pessoas que conheçam essa data e que tenham se debruçado sobre os estudos acerca do dia 13, né, de maio do movimento abolicionista, vai, obviamente, dar os louros do fim, né, da escravização de pessoas à princesa Isabel. Mas isso é uma destinação errônea. É um pouco precipitado que a gente dê esse louro todo para a princesa Isabel, porque apesar dela ser a figura política, né, monárquica de poder naquela época, e que deu a possibilidade disso, não foi uma questão, a Lei Áurea não foi promulgada por uma vontade pessoal da família real ou por um entendimento de que aquelas questões eram questões erradas, né? Não havia uma questão ética dentro disso, mas sim uma pressão externa da Inglaterra para que acontecesse a abolição. O Brasil ele já andava na contramão do mundo, que já estava passando pela Revolução Industrial e que, portanto, já estava partindo para um trabalho assalariado e não mais o trabalho de mão escrava, né? Então, o Brasil ele já estava fora dos circuitos mundiais, ele já estava fora do contexto e, além disso, a Inglaterra ameaçava constantemente o Brasil de parar com as estruturas comerciais, né? As relações comerciais entre o Brasil e a Inglaterra estavam completamente estremecidas justamente por essa resistência contra o trabalho de mão escrava. Além disso, enquanto acontecia toda essa pressão externa, que eu acredito que tenha sido a principal, né, o motor propulsor da abolição e da Lei Áurea promulgada pela princesa Isabel, existia ainda uma pressão interna causada pelos movimentos quilombolas, os movimentos das pessoas pretas que resistiam dentro desse território e que, obviamente, lutavam pela sua liberdade. A gente não pode esquecer das lutas que estavam acontecendo dentro do território nacional. E eu acho que essa é a parte mais importante do dia 13 de maio, que representa essa luta constante dessas pessoas que foram retiradas de seu território, né, das suas aldeias, das suas... Foi um sequestro, né? Colocando bem, foi um sequestro. Não só um sequestro, houve uma questão comercial ali dessas pessoas dentro do próprio território, né? Existiam outros europeus dentro daquele território que capturavam, faziam acordos com outras aldeias, outras tribos, outros povos de dentro daquele próprio território que, enquanto uns dominavam os outros ali, havia uma prepotência em cima daquele povo que estava sendo derrotado e que também havia ali
a questão comercial daquelas pessoas. Elas foram sim sequestradas de seus territórios, tiveram suas vidas roubadas para cá, mas tudo isso era visto como uma questão comercial. Esses corpos eles eram comercializados. Hoje a gente observa, né, essas pessoas como pessoas, mas naquela época o terror era tanto, né, a visão humana era tão deturpada que viam-se aqueles corpos como comercializáveis. Eles eram objetos, eles não eram seres humanos. E você pode observar durante todo o processo de comercialização dessas pessoas, elas não são tratadas como pessoas, elas são tratadas de maneira subhumana. Elas são colocadas em navios muito apertados, mais de 300 pessoas dentro de uma pequena cabine, sem água, excrementando ali o mesmo ambiente que estavam dormindo e que conviviam uns com os outros, excrementavam também, não tinham alimentos, muitos morriam nessa travessia, muitos morriam durante o trajeto, chegavam sem vida porque não tinha como sobreviver àquelas condições subhumanas e não eram enterrados. A gente conhece aqui no Rio de Janeiro, que é de onde a gente fala, aqui na região central, ali na região que hoje se denomina Pequena África, ali era basicamente um local onde se comercializavam essas pessoas e, consequentemente, onde descarregavam dos navios, e todos esses corpos mortos eles não eram enterrados devidamente num cemitério. Até chamam aquela região de existir cemitério de escravos. Não é cemitério, era vala. Porque cemitério é onde a gente tem uma identificação daquelas pessoas, onde a gente tem túmulos dedicados àquela pessoa, então cada pessoa vai ter um túmulo dedicado a si, haverá um respeito àquela alma, né, àquele corpo falecido, mas naquela região não havia nenhum tipo de respeito a esses corpos. Eles eram tratados como coisas que não prestam mais e jogadas em valas, sem denominação, sem diferença nenhuma. E quando a gente fala, né, dessa questão, é importante a gente trazer mais para trás para entender o que foi a escravização dessas pessoas, o que foi a escravidão no Brasil, para entender como chega no dia 13 de maio. Então, esses povos, obviamente, eles não seriam subservientes a ponto de não lutar pela sua liberdade, serem trazidos para esse território do Brasil e ficarem simplesmente aceitando a sua condição enquanto pessoa escravizada. Não, eles lutaram pela sua liberdade. Seus descendentes nasceram aqui dentro desse território. A gente tem que ter essa consciência também. Mulheres que maternaram dentro desse território tiveram sua maternidade completamente usurpada, porque o corpo da mulher negra, e a Vani falou um pouco sobre a questão da maternidade e sobre como a mulher, né, ela carrega muito mais essa pressão do lar, essa pressão de criar seu próprio filho. A mulher negra, ela não tinha essa pressão sobre si, porque o seu filho, ele era roubado, ele era logo escravizado, ele era logo vendido para outro senhor, ele era um corpo também comercial. Então a mulher negra, ou ela trabalhava na lavoura, como todos os outros homens negros, ou ela estava dentro dos lares brancos, cuidando das famílias brancas. Então ela maternava filhos brancos de senhores. Essa era a realidade das pessoas pretas dentro do contexto de escravização. E esses movimentos quilombolas, né, quilombos, que para quem não sabe, quilombos são espaços de resistência que foram montados por essas pessoas escravizadas que fugiam da condição de escravos. Então, eles fugiam das fazendas dos senhores e, no início, iam para essas regiões mais isoladas de matas e fundaram ali quilombos, né? Então, muitas pessoas já sabiam da existência desses quilombos, pessoas pretas. Então, elas sabiam da existência e já fugiam sabendo que teria ali uma comunidade fundada com um aspecto de resistência, uma proteção. O quilombo mais famoso era o Quilombo dos Palmares, que foi fundado por Granga Zumba, que era o tio do Zumbi dos Palmares, famoso Zumbi dos Palmares, também um mártir dentro da história nacional. Então, o dia 13 de maio, ele tem que ser visto como uma data de resistência e de memória.
A gente tem que lutar, né, Vânia, pela memória Sim. da questão escravista no Brasil, que muitas vezes o Brasil, o governo federal muitas vezes as pessoas também tentam apagar, né? Como se, nós somos todos iguais, somos todos seres humanos. Não, nós temos diferenças fenotípicas, temos diferenças étnicas, temos diferenças comportamentais, e essas diferenças elas vão ser notadas dentro da sociedade e vão ser categorizadas. As pessoas vão ser diferenciadas por esses comportamentos diferentes ou por essa aparência diferenciada. E isso vai impactar essa pessoa pela vida inteira, seja questão de empregabilidade, seja da questão de educação, receber educação, da forma como ela vai ser tratada na rua, vai ser completamente diferente. É importante que a gente debata sobre isso aqui e é importante que a gente fale sobre essa questão da Lei Áurea. Lembrando que os abolicionistas ali, começaram com a movimentação no Brasil desde 1870. Levou 10 anos para ser assinada a Lei Áurea. Nesses 10 anos, houve uma concordata sobre os senhores de terras. E aí, o que eles viram? Eles viram que eles tinham 5 filhos, 4 filhos, ou como em Pindamonhangaba, os senhores lá de Pindamonhangaba tinham um filho. Esse filho se tornou cirurgião dentista. E esse filho volta. Então, um casal e um único filho. E para mais de 300 escravos. Então, eles tentaram embranquecer o Brasil. Bem, mas lembrando que quando a lei foi assinada, nós tivemos, como você disse, uma base, no mínimo, mas tem muito mais, 700 mil negros libertos, com cartas de libertação. Mas o interessante é que não foi dado 1 metro quadrado para cada negro desse. Sim, o que você disse sobre essa questão, né, da carta de abolição. Muitas as pessoas, elas conseguiam sim serem livres, mas de uma forma muito difícil, né, Vânia? Sim. É isso que a Vânia também está trazendo. Existia a carta de abolição, né? A carta de alforria, como se chamava. A carta de alforria, geralmente, ou o próprio escravo ele comprava a sua liberdade do senhor, ou existia ali alguma relação que o senhor muito dificilmente concedia essa liberdade a essa pessoa. Muito dificilmente. Existia uma troca de favores que isso acontecia. E lembrando, Ariel, que a situação era, além dessa da carta, nós tivemos negros, né, que foram escravizados. Eles, durante essa data de 10 anos, nós voltando lá atrás, nós vamos ver que tiveram estados no Brasil que mesmo quando a princesa assinou a Lei Áurea, continuou escravizando. Ela não deu a liberdade. Nós temos algumas cidades no nosso país que demoraram, estados, né, que demoraram a aceitar a abolição. Bem, a assinatura da lei pela princesa. Então, nós tivemos um povo liberto. A gente fala muito do Rio de Janeiro, mas nós tivemos no interior do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas, que era um número muito grande por causa do café, o engenho, São Paulo por causa da cana, muita lavoura de cana, principalmente em Pindamonhangaba. Café, cana, de açúcar e outros tratados de Minas tinha produção de leite também. Tem uma briga, né? Minas, café, São Paulo, Minas dá leite. Então, o que acontece? Mas o que me chama a atenção, que o meu avô falava, que deram a liberdade, mas esse povo ia para onde? Seu avô era uma pessoa negra? Sim, meu avô era uma pessoa negra, neto de escravizado, filho de ventre livre. Importante falar sobre isso, porque teve a lei do ventre livre, né? Essas foram formas que o
a monarquia foi encontrando de tentar driblar ali as questões com a Inglaterra, que já vinha há muitos anos batendo na tecla da abolição, que não acontecia. Então eles foram criando leis. Para escravos que chegavam a 60 anos poderiam ter a liberdade, e crianças que eram filhos de escravizados nasciam ventre livre. Mas o escravizado nunca chegava a 60 anos, ele morria antes disso. A média de vida era até 40, menos de 40 anos, até 30, 35 anos. Os escravizados que conseguiam viver mais eram esses que ficavam vivendo dentro das casas, né? Que trabalhavam, o seu trabalho era dentro das casas. Então, quando a gente vê figuras idosas representadas, é muito mais por uma questão de resistência mesmo do que a regra geral. A regra geral não é, né? E nós temos vários quilombos, e nós temos o centro do Rio de Janeiro, que temos ali Valongo, que é a pequena África. Nós temos, eu digo que Elza Soares fez uma música que as pessoas não entendem a letra da música, que a carne mais barata do mercado era a carne negra. É uma música de resistência, é uma música que fala sobre a venda, porque era vendido como arroba. Então, quando nós tivemos a Lei Áurea assinada, né, ainda tivemos muitos anos de dor e de choro, porque em vários lugares do nosso país, ainda hoje, acontece a escravidão. Ainda temos trabalho escravo. E tem pessoas que acham isso normal. Uma pessoa trabalhar numa lavoura e receber o mínimo, né? O mínimo do mínimo, porque não recebe nem um salário mínimo estipulado, não tem uma carteira assinada, não tem nada. E isso se chama trabalho escravocrata. Sim, o que você está falando tem a ver muito com a questão das elites nacionais que não queriam o fim da escravidão. Foi bem resistente, na verdade, a questão da Lei Áurea. Então, a Lei Áurea ela é promulgada em 1888, mas a gente tem aí um tempo bem extenso para o fim legítimo da escravização dessas pessoas, né, Vânia? Sim. E que a Vânia trouxe um pouco disso também, sobre a questão da libertação dessas pessoas e o que acontece, né? Depois que essas pessoas saíram e foram para onde? Elas continuam um trabalho de exploração, porque elas não têm escolaridade, os seus filhos não tiveram direito à educação. Como elas poderiam entrar dentro do mercado de trabalho assalariado como era o projeto, né? Não tinha condição. Eles não tiveram moradia, e nós não tivemos tinham casa, não tinham terra, não tinha direito à terra, não tinha direito a território. Alguns moravam aqui no centro do Rio, naqueles cortiços. Mas quando houve a libertação, aí nasce o Morro da Providência. Aí nós começamos a ter, né, o Morro da Providência, Estácio. O processo das favelas. Os processos das favelas. O Morro de São Carlos. São Carlos, Salgueiro, né? Abolição. Então nós vamos ter vários bairros que nós vamos ver que foram ocupados por essas pessoas ou foram lançadas para o subúrbio do Rio de Janeiro. Gente, por quê? Na época nós estamos falando aonde a Zona Sul se chamava Tijuca. Por quê? A parte nobre do Brasil era o centro do Rio de Janeiro, São Cristóvão e a Tijuca. É chamado bairro de burguesia, bairro dos nobres. E é nobre mesmo, porque nasceram ali Erasmo Carlos, Jorge Benjó, Tim Maia. Então nós vamos ter vários cantores e compositores que nasceram ali. É porque a Tijuca, pela proximidade com o centro da cidade, com São Cristóvão, ela começou a ganhar essa expansão para a elite, para a burguesia. Tinha uma forte presença católica, porque todo aqueles terrenos eram dos jesuítas. Eles começaram plantações ali naquelas regiões que compreendem a Vila Isabel, Andaraí, a Grajaú. Todas aquelas regiões eram plantações, eram terrenos de plantio, lavouras. E a Tijuca ela foi
redescoberta, principalmente pelo Dom Pedro II, porque a sua família, seus filhos, a sua mulher tinham problemas respiratórios e foi observado que ali a proximidade com a Floresta da Tijuca, ali com o Alto da Boa Vista, melhorava a respiração dos filhos, das gerações. E a nossa princesa morou aonde é o Palácio da Guanabara, que era a residência, presente de casamento, né? Presente de casamento do pai, né, para sua filha, e ela fazia aquela caminhada até a praia, pela rua que eu morei, sabe? Eu morei ali durante um tempo, a rua que se chama Rua Paissandu, que é a rua das palmeiras, as ruas que tem as palmeiras altas. Ali era o passeio da nossa princesa Isabel, ali ela ia até o mar, até a praia, porque ela tinha um problema. Mas você falou de católico, Ariel, lembrando que amanhã também é dia de Nossa Senhora de Fátima. Mas antes de eu falar disso, eu quero falar sobre movimentos sociais que ressignifica a data para debater a falta de reparação histórica. O que nós estamos falando aqui é sobre uma reparação histórica do trabalho e moradia para a população negra, né, após abolição, que é considerada um dia de luta contra o racismo estrutural, porque as pessoas não têm noção. Um dia foi uma pessoa visitar a igreja, ao qual meu primo é pastor, ele é co-pastor dessa igreja, e hoje o pastor da igreja é negro. E o meu primo também é negro. E foi um pastor visitar e fez uma brincadeira, segundo o pastor. Uma brincadeira. Deixa eu te falar, pastor, para não te dar direito de resposta, mas você sabe que eu estou falando contigo. Disse que o púlpito da igreja do meu primo estava ficando mais escuro. Quero dizer, meu querido, que isso é racismo. Você achou que era uma brincadeira, que era, não, porque só tem negro no púlpito. Então, quero dizer para o meu querido pastor que o meu tio foi pastor em 1930, meu avô foi evangelista em 1927 pela igreja do Rio de Janeiro, que era a igreja do bairro Imperial. Foram pastores. E até hoje ainda existe nas igrejas uma discriminação, não vou dizer preconceito, vou dizer discriminação com pastores que vieram fundando igreja pela Baixada Fluminense, né? Então houve assim uma separação, porque achavam e acham ainda que a pessoa negra, ela é subserviente, ela é o faxineiro da igreja, ela é o porteiro da igreja, ela não pode ser o pastor da igreja. Então, quando eu nasci, o meu tio já tinha mais de 20 anos de pastor, mais de 30 anos de pastoreio, quando eu nasci, né? Quando você nasceu, ele tinha 69 anos de ministério, ao qual ele veio falecer. Estou falando do pastor Peregrino Pereira Rodrigues, um homem que ajudou várias populações. Ele era um pai, não era um pastor. Ele era um pai dos membros da igreja dele. Ele estava ali à frente. Também quero homenagear o meu tio José Quintino e o meu tio Joel, maestro, músico, que implantou a orquestra nas igrejas. A família do meu avô é uma família de músicos, vieram no navio escravizados, mas trazendo a música, trazendo Jesus como Senhor, trazendo a palavra de Deus, e assim eles têm partido, né? Hoje nós vamos aí, meu primo estava, coitado, errou a data, ele disse que meu tio Peregrino teria 116 anos. Não, Moisés, o titio, seu pai,
teria hoje, se ele estivesse vivo, 126 anos, fazendo 127 anos, porque eu estava grávida da minha primeira filha que está aqui, né? E aí, contando, seria isso. Então, eu quero fazer uma homenagem a todos os pastores, todas as pessoas. Eu sei que o último país foi o nosso, mas eu quero dedicar esse dia 13 a todos os negros do mundo, a todos os americanos, as mulheres, né? Cantoras, negras, lindíssimas, lindíssimos, minha tia Maria, minha tia Juscelina, minha tia Ana, minha tia Laide, que nos deixou um legado maravilhoso de música, de coral, e pessoas que nasceram sendo filha de uma indígena, que era a mãe do meu avô, e o pai dele, ventre livre, ao qual a minha tia Laide era a filha mais nova. Então, assim, eu venho de uma família de resistência, de uma família de luta, de uma família que lutou pela sua liberdade. E que o dia 13 nós possamos continuar lutando pelos nossos direitos. Direito à escola, direito à faculdade, direito ao trabalho, direito a fazer os nossos seminários, pegar os nossos diplomas, ter mestrado, ter o seu doutorado. Isso é nosso também por direito. Lute pelos seus direitos. Dizia meu avô, nunca deixe de lutar por aquilo que é seu e é nosso, né? Foi difícil chegar até nós, mas nós tivemos o exemplo aí de André Rebouças, nós tivemos muitos escritores, tivemos mulheres que lutaram e que chegaram no local aonde nós estamos hoje, porque foi colocado por elas. É isso aí, Vânia. É muito potente a sua fala, falando de ancestralidade familiar e falando também sobre a presença dessas pessoas negras dentro das igrejas evangélicas, que é bastante forte, e também sobre a herança da sua família, que já carregava ali também o cristianismo. Porque tem pessoas que pensam que só porque... primeiro que pensam que a África é um país, sendo que é um continente que abriga diversos países. E naquela época era um grande continente que abrigava diversos povos com línguas diferentes, culturas diferentes, contatos diferentes. E durante a época de 1500, não é o primeiro momento que essas pessoas, esses povos, eles têm contato com os europeus ou com povos de outras nações, de outros territórios. É importante delinear isso para não pensar que eles estavam ali isolados, muito pelo contrário. Não. São continentes que tinham povos muito antigos e que tinham relações mercantis, comerciais com outros. Então a gente tem parte desse continente que tinha sim o que a gente chama, né, hoje de religiosidade de matriz africana, que eram as suas religiões daqueles povos, daquelas pessoas. Hoje a gente tem, né, como herança dentro do nosso território nacional as linhas de candomblé, né, que são o candomblé de Jeje, de Angola, vários tipos, que vêm principalmente da matriz iorubá. São os orixás, dos nomes ali citados, eles são de origem iorubá também. A gente tem a presença também de outros cultos que foram originados de cultos que vieram da matriz banto, que é um tronco linguístico. O banto era um tronco linguístico que abarcava diversos povos de diversos territórios. Sim. E que também tinha ali a sua crença religiosa. A gente tem também os iorubás que vinham e que eram arabizados. A gente tinha os malês, que tinham um vasto conhecimento de leitura, matemática, eram povos muito inteligentes. Os malês eram essas pessoas africanas, ou seja, pessoas do continente africano, que eram iorubás e que tinham contato com a cultura árabe. Eles eram arabizados, então eles eram islâmicos, muçulmanos, eles cultuavam
o que era o Islã. E eles... O Egito é na África, né? Porque tem gente que coloca o Egito do lado de fora. Sim. É um continente e o Egito está inserido no é um dos países. É. E muitos desses grupos também tiveram contato com o cristianismo. Alguns santos, né, hoje santos católicos, mas que eram propagadores da mensagem cristã, estiveram em missões no continente africano, então eles acessaram esses povos. Então tinham povos que já conheciam da doutrina cristã, primeiro católica e posteriormente das linhas protestantes, mas que já tinham esse contato com esse outro viés. Colocando, Ariel, que amanhã é o Dia Nacional do Preto Velho também, para essas religiões de matriz africana. Sim, tá? Nós temos que colocar dentro do catolicismo amanhã. Dia de Nossa Senhora de Fátima, celebrada pela Igreja Católica, em memória da primeira aparição da Santa em Fátima, Portugal, em 1917. Vamos colocar aí. Que aí a pessoa vai dizer, não, estuda um pouquinho que você vai ver que é isso. E também Dia Nacional do Preto Velho, né, data importante na espiritualidade, comemorada na Umbanda e no Candomblé. Sim, os pretos velhos que têm essa mensagem ancestral sobre, né, são representações de pessoas que foram escravizadas e que resistiram, que trouxeram consigo esse grau de resistência, de sabedoria, essa fala que traz um conhecimento vasto, milenar desses povos. Sim. E o que você estava falando, Vânia, sobre a particularidade da sua família, que está inserida desde muito tempo dentro do movimento evangélico, desde os seus primórdios, gostaria de inserir um ponto de vista sobre isso, que é o João do Rio, que é um escritor cronista, que fez várias crônicas, um estudioso da cidade do Rio de Janeiro na sua pura impureza, de modo geral. Ele estudou a grosso modo o que era a cultura de rua, o que era a cultura que acontecia dentro da cidade do Rio de Janeiro, e ele fez um estudo de campo sobre as religiões que estavam presentes dentro do Rio de Janeiro. Como estado, assim, ele visualizou o Rio de Janeiro capital e a Baixada Fluminense também, e ele foi à Baixada Fluminense para visitar algumas igrejas que eram do movimento evangélico e que estavam presentes ali na Baixada Fluminense. Algumas presbiterianas, muitas eram comandadas por pastores de fora, que vinham da Holanda ou Estados Unidos, Inglaterra, e que vinham trazendo esse viés do cristianismo como uma coisa política mesmo, como um viés de dominação colonial, mas tinha também a presença desse movimento evangélico de raiz, que nasce com essas pessoas libertas, essas pessoas que eram escravizadas e que estiveram livres. Eles trazem justamente ele traz justamente essa fé dessas pessoas e como elas viam ao aspecto da religião evangélica para elas. E uma coisa que eu acho muito interessante é observar isso, o quanto dentro dos movimentos evangélicos, principalmente o pentecostal ou neopentecostal, você tem uma forte presença de pessoas pretas, né, de pessoas negras. E existe um projeto que eu gosto muito, que ele se chama Axé Amém. Ele é oferecido pelo ICER, que é o Instituto de Estudos Religiosos, e o projeto Axé Amém, eu acredito que já acabaram as inscrições, mas todos os anos ou todo semestre tem inscrição para esse projeto, que basicamente cria uma ponte entre esses dois grupos de pessoas, que são pessoas de religiões de matriz africana e pessoas evangélicas, para elas entenderem as similaridades que existem dentro dos dois lados, entenderem como as pessoas negras estão envolvidas das duas partes. Então o projeto ele visa principalmente essa ancestralidade, né? Então ele trabalha com pessoas negras, em grande maioria mulheres. Ele é comandado, né? Ele tem como cabeça desse projeto o jornalista e escritor, sociólogo, o Ronilson Pacheco, que esteve nos Estados Unidos fazendo estudos
sobre religião. Ele é uma pessoa preta, evangélica, criada dentro do movimento evangélico, e ele traz vários olhares acerca do movimento evangélico de uma perspectiva preta e uma perspectiva estudiosa. Ele entende esse movimento, a forma como esse movimento foi sendo propagado pela extrema-direita de uma maneira errônea, mas ele traz a raiz também do movimento, em conjunto com a Dandara Suburbana, que é uma pessoa também preta daqui do Rio de Janeiro, que é do axé, é uma pessoa de fé e que traz também justamente o lado das pessoas que são inseridas nas religiões de matriz, nas religiões de axé, trazendo principalmente a força e a potência dessas pessoas pretas que resistiram. Então, esse foi o nosso bloco 2, falando sobre o dia 13 de maio, sobre resistência principalmente, e como que a gente tem que lembrar essa data como uma forma de luta. A luta não acabou, a gente ainda persiste, né, o racismo dentro da nossa sociedade. Eu não diria racismo estrutural, porque é uma questão errada, as pessoas trazem esse ponto de vista de racismo estrutural. Racismo estrutural é tudo que está na estrutura do Estado. Então, só porque você teve uma fala racista, isso não significa que isso é culpa do racismo estrutural, tá? Isso é uma responsabilidade sua e você tem que se reeducar. Não é uma culpa do Estado por você ser assim. O racismo estrutural são esses pilares do Estado que não permitem que as pessoas pretas acessem lugares de poder. Então, a questão por exemplo, observar quantos juízes nós temos no TJRJ e quantos são pessoas pretas, quantos são pessoas brancas, e dentro do campo dos trabalhadores subalternos, as pessoas que cuidam da copa, da limpeza, da portaria, quantos são brancos, quantos são negros. Se você entende que existe ali na base da pirâmide mais pessoas pretas e no topo da pirâmide mais pessoas brancas, isso é racismo estrutural, é o que está dentro da estrutura. E é importante a gente educar as pessoas para que elas não façam deliberadamente falas racistas, permaneçam cultuando o racismo dentro de si e culpando uma questão estrutural. Não, questão estrutural é uma questão que diz respeito ao Estado, e é o Estado, os políticos, que tem que reverter esse racismo estrutural. Nós também, como sociedade, temos que lutar para o fim desse racismo que está entranhado dentro da nossa nação. Então, eu quero falar que no Brasil nós tivemos o primeiro pastor em 1822, né? E depois nós tivemos o pastor Augustinho José Pereira, que por um acaso é o meu querido trisavô. Sua família que está no movimento evangélico há bastante tempo. Sim. Conhecido como Lutero Negro, né? Um dos pastores aqui no Brasil que lutou muito ali e fez, né, construiu uma igreja em Paracambi, né? E ali foi dando ensinamento. E o pai do meu avô, que fez, né, o Augustinho, ele trouxe no Brasil o protestantismo, sabe? Essa forma espiritual, né? Essa forma do batismo com o Espírito Santo já existia. Nós estamos falando de 1822, tá? Para que as pessoas entendam bem que teve o primeiro pastor, que teve. Lembrando também as pessoas que embranqueceram uma rainha, chamada Rainha de Sabá. Rainha de Sabá é uma rainha da Etiópia e que foi a ter com Salomão. Então, era uma mulher negra, uma rainha negra. Então, para que você entenda bem, quando foi um povo que eram reis, rainhas, doutores, engenheiros que foram escravizados. Tanto que eles sabiam a cultura da terra, muitas coisas que foram feitas aqui no nosso país, porque eles trouxeram com eles ensinamentos da onde eles vieram, tá? Esse é o nosso final, nosso bloco. É isso aí. Você que se interessou pelo Axé Amém, o projeto do Instituto de Estudos Religiosos,
procure na internet, procure no Instagram. Ele é cabeceado pelo Nilson Pacheco, como eu falei, e pela Dandara Suburbana. Eles dois cabeceiam esse projeto que é maravilhoso e que faz o enfrentamento também ao racismo religioso, ao preconceito religioso, que existe também no nosso país, porque quando a gente fala de pessoas negras, a gente também está falando de preconceito com religiões. Sim. É isso, e para o nosso próximo bloco, o último bloco, estamos daqui a pouquinho chegando ao fim, vamos fazer alguns anúncios, falar um pouquinho sobre algumas pessoas que não puderam estar aqui, falar um pouquinho sobre projetos sociais. É isso, né, Vânia? Sim, e a nossa querida tia, né, a tia Sônia, ela vai vir para outro programa, não veio nesse, mas vai vir no outro, para poder estar falando, porque foi uma coisa assim que pegou todos de surpresa, inclusive o nosso querido Jonathan, espero que esteja melhor e passe notícia para nós, viu, Jonathan? É isso aí, gente, fiquem conosco e já voltamos. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Gente, estamos de volta aqui. O nosso papo foi muito bom sobre a abolição, sobre o dia 13, né? Que sabemos que são datas comemorativas tanto aqui quanto em Portugal. Portugal deve estar em festa amanhã, né? Já começou a festa lá por causa das... Eu passei, tá, gente? Estive em Portugal e passei ali na cidade de Fátima. Muito linda, muito bonita. Se você puder, vai até lá. Também, para você saber um pouquinho da história que nós falamos aqui do dia 13, eu convido você a ir a Pindamonhangaba. Vai ali no museu da cidade, logo no centro da cidade, né, Ariel? No museu que conta a história de Pinda, conta a história também dos escravos, né, dos escravizados, desculpa, que tiveram ali naquela cidade. E também é uma cidade, gente, que eu não posso deixar de falar, de João do Pulo. Né? Para você que não sabe, o nosso medalhista negro, né, o João do Pulo, ele nasceu e viveu em Pindamonhangaba. Então, vai em Pindamonhangaba, tem um hotel lá maravilhoso, o Plaza Hotel da cidade, que fica a equipe de judô que treina ali, é um hotel maravilhoso. Vai a Pinda, conheça a Pinda, conheça os locais, tem um café maravilhoso lá também, sabe? Passeie bastante, conheça, não deixe de ir a Campo de Jordão, passe por Pinda e vai a Campo de Jordão. Passe também ali no Quiririm.
né? O Quiririm, que tem pizzaria, povo tradicional ali, italianos, muito bom ali em Pindamonhangaba. E voltando aqui para o nosso querido Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre o projeto da tia Giovana, né, Vânia? Que você falou Sim. lá no início, o projeto da tia Giovana, ali na Vila Isabel. Ela trabalha, é pedagoga e trabalha com crianças também ali do Morro dos Macacos, que é o Morro da Vila Isabel. Uma zona de confronto, né? Infelizmente. Sim. Mas que a tia Giovana trabalha ali em prol dessas crianças e adolescentes que não tem nada a ver com essa situação. E que faz, a tia Giovana faz projeto missionário, né, Vânia? Ela também é evangélica, é missionária evangélica. E tem um projeto, um trabalho muito legal, né, Vânia? Tem, e eu quero falar para você o seguinte: no sábado, dia 16, a partir de meio-dia até as 17h30, né, ela tem um almoço e um bazar missionário, né? E você que quer conhecer a missão, né? Missão na África do Sul, vai até lá, né? Nós vamos deixar aí para você, vai aparecer aqui na telinha o endereço, aonde vai ser, faz uma visita, vê. A tia Giovana trouxe também vários utensílios de lá e também vai estar aí aparecendo para você aí na tela algumas fotos da tia Giovana, que é Lincei, né? A tia Giovana, ela vai estar mostrando o que ela faz ali na África do Sul, o que ela leva, o ensinamento que ela leva para aquelas crianças nas aldeias, os dialetos, né? Eles lá falam inglês e falam Suali, né? É Suali que fala. Sueli, que é uma das línguas do tronco banto, né? Um dos troncos de línguas mais faladas dentro do território compreendido como continente africano. Sim, e a tia Giovana tem um lema, né? Deus ama as nações, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, tia Giovana, tá aí o recado, viu? Foi dado. Tia Giovana agora tá lá dando aula para as crianças e depois vai para aula de inglês. E ela tem feito esse trabalho muito grandioso, sabe, Ariel? Primeiramente, gente, ela também recebe material para esse bazar, porque erradamente, Ariel, a gente pegar coisas daqui, pagar uma taxa altíssima para levar para lá. O certo é, quando ela chega lá, numa cidade mais próxima, ela compra todas as coisas, né, para poder levar para essas crianças. Sim. Naquele local. E difícil, né? Porque eles lá, segundo ela, eles andam descalços. E aí só no dia que tem culto ou na escola que eles usam o chinelo. Gente, ironia ou não, mas é o chinelo Havaianas, tá? Então, assim, é o chinelo durável que eles usam lá. E a tia Giovana leva para eles, além de alimentação, além de ensinamento, cânticos, ensinamento para as tias de lá, sabe, Ariel? Sim. Ensinamento pedagogo, né? Ensinamento pedagógico, para aquelas mulheres que estão ali, professoras, que estão ali nas aldeias, porque a cidade, Ariel, é muito extensa, ela falou. A África é muito linda, tem lugares da África que são gigantescos, tem assim uma modernidade que as pessoas não têm noção, porque muitas das vezes ficam só vendo aquela parte da aldeia e não sabem. Nós também vamos trazer aqui, gente, que eu quero trazer aqui, o reverendo Salvador, que esteve em Angola, que faz um trabalho grande lá na faculdade. Porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, só tem criança, só tem um lado pobre. Não, gente. Lá tem pessoas fazendo faculdade, lá tem pessoas, Angola, então, é um lugar lindíssimo. Sim. Angola tem lugares maravilhosos. Só que ainda tem muita luta naquela terra, ainda tem muita coisa naquela terra. Então, nós vamos estar trazendo pessoas aqui para estar falando no programa sobre isso, sobre essa cultura. Também sobre a tia Sônia, ela não me mandou aqui,
mas nós vamos ver aqui uma festividade da creche, que ela é uma mulher batalhadora, sabe? Ela começou com uma creche. E hoje a Maré tem tanta criança, com tanta mãe que sai para trabalhar, com tantas, que as pessoas falam assim, ah, mas como? E olha que a Maré é até um pouco distante, porque tem pessoas que saem do subúrbio do Rio de Janeiro para vir trabalhar no centro da cidade. E assim são muitas pessoas ali da Maré, que saem para trabalhar. E lembrando que a Maré também tem um centro gastronômico grandioso. Sim, enorme. Enorme. Então ali tem muita gente trabalhando e muita gente que sai dali para trabalhar no centro da cidade, na Zona Sul, na Barra da Tijuca. Então nós temos pessoas trabalhando em tudo quanto é lugar. Então a tia Sônia abriu essa creche, que ela vai estar aqui falando. É uma creche que ela fez uma movimentação no sábado, ela fez uma festa lindíssima para as crianças. Inclusive ela disse que estendeu essa festa no domingo, porque algumas pessoas lá são tão carentes nessa creche, que se ela não fizesse o almoço de Dia das Mães, a festividade das mães, com um presentinho para cada criança dar para as mães, tinham mães que não iriam receber. Então é muito importante a gente ficar sabendo qual é as condições dessas crianças da Maré. Sim, apoiar esses projetos, Vânia. Sim, tem que apoiar. E lá na Maré tem vários projetos, inclusive de dança, né? Mas é muito importante, porque é a primeira infância, né? É ali a tia Sônia, ela pega as crianças na primeira infância para poder encaminhar essas crianças, para essas crianças fazer o nosso país de amanhã. Não é isso? Sim, Vânia, exatamente. Muito interessante tudo que você trouxe, os projetos da tia Giovana, da tia Sônia, com crianças em áreas de subalternidade, que são essas comunidades dentro do Rio de Janeiro. O Jonathan Peixoto, que é o nosso conselheiro tutelar, né, ele trabalha com isso, com esses territórios também, ele compreende ali o território da Maré, porque ele trabalha pelo Conselho Tutelar da região da Leopoldina, ali, a Barca do Sucesso, de cada coisa, e é claro que sempre esses chamados vêm dessas regiões, né, da Maré, que tem as crianças acabam ficando mais vulneráveis, são mais vulnerabilizadas. O Jonathan seria perfeito para falar sobre tudo isso, até porque a mãe dele, em memória, né, a mãe do Jonathan Peixoto, ela trabalhou nessa creche, ela trabalhava com pedagogia, ela era professora, então trabalhava com a educação da favela, ela morava ali no território da Maré, então ele mais do que ninguém tem vasta experiência como uma pessoa que teve contato direto com alguém que trabalhava diretamente com esse projeto. Infelizmente ele passou mal e esperamos que o Jonathan esteja melhor, que ele melhore logo. Ele teve que ir à emergência hospitalar porque ele não estava muito bem. E isso é um lembrete para que a gente se cuide, né, com essa mudança de tempo, né, Vânia? É importante se vacinar. É importante vacinar, é importante vacinar da gripe, vacinar do coronavírus. Temos que atualizar nossas vacinações. Sim, é muito importante falar sobre isso, Ariel. E já chegamos no final, né, Vânia? Já estamos aí nos momentos finais. Então, assim, eu quero agradecer, sabe, Ariel, a todo o povo que está nos assistindo, nos dando essa audiência. Muito obrigado. Quero mandar um beijo para o povo, né, do Rio de Janeiro, para todo o povo da minha ancestralidade, para todo o povo ali do Rio das Ostras. Mas antes de eu terminar de falar, eu quero mandar também um abraço para o meu querido pastor que está lá na França. Ele está na França, ali levando, ele vai estar numa vigília. E eu quero estar falando aqui, ele vai estar no culto de avivamento, no dia 17/5, agora, um culto de avivamento, Ministério Siloé,
de Jesus lá em Paris. Então, assim, lá na França, você vai entrar nas minhas redes sociais e você vai ver que tá lá, mas entra, coloca o nome da igreja, Pastor Samuel, né, Bispo Samuel Bezerra. Ele vai estar ali, culto especial. Vai começar às 18 horas e vai terminar às 21 horas. Gente, não é do Brasil, é de Paris que eu tô falando. Viu? Um beijo pro povo de Pindamonhangaba, um beijo para todos da igreja, para minhas amadas. Que Deus abençoe também para a igreja dos meus primos, pastor Gilson, que está ali na Assembleia de Deus, da Adeloy Teixeira, aonde meu tio foi um dos pastores, que é o avô do Gilson, né? Para o meu primo Celso, que é pastor também, para o pastor dele, pastor Milton. Deus abençoe a todos os pastores da minha família, que são diversos. Quero deixar um beijo para todos e principalmente agradecer a minha audiência em Angola, em Portugal, nos Estados Unidos, em vários países, viu? França, Itália. Eu tenho recebido mensagens de vários lugares, segundo aqui o que foi passado para mim. Então, eu quero agradecer as mensagens, a audiência, e segue a gente aqui, viu? E também segue o canal, viu? Entra aí, Rádio Tropical Web Brasil. Se inscreva no canal, viu? Beijo no coração, Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada por nos acompanharem. Pedimos desculpa por qualquer problema durante a transmissão. E obrigada por nos ouvirem hoje. Infelizmente, a gente teve esses probleminhas com os nossos convidados, que são coisas que a gente não pode controlar, né, gente? Questões de saúde, questões de reunião emergencial, são coisas que a gente não tem controle sobre. Mas a gente agradece a cada um de vocês que estão nos ouvindo, de toda parte do mundo, de toda parte do Brasil. É importante que as nossas informações alcancem todos vocês. Muita gratidão, que a gente desse a Deus, e até semana que vem.